Você sabe a diferença de grandezas diretamente proporcionais para inversamente proporcionais? Você sabe resolver problemas que envolvem regra de 3 simples? Então fica ligado porque esse vídeo é para você. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e esse é o nosso canal Números em Rede. Se você ainda não se inscreveu, clica agora mesmo e se inscreve no nosso canal. E não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações, tá bom? Pega o caderno, pega lápis e caneta porque tem muita coisa legal para a gente estudar hoje. Nessa primeira parte aqui do vídeo, eu quero falar sobre regra de 3 simples. O que é que significa essa regra? A regra de 3 simples é aquela que relaciona duas grandezas. Existem dois tipos de grandezas: as grandezas diretamente proporcionais e as inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma grandeza aumenta, outra grandeza aumenta, ou quando uma grandeza diminui, a outra diminui. Imagine, por exemplo, uma questão falando sobre o trabalho de impressão de um aparelho, de uma impressora, certo? E ele diz que em 1 minuto aquela impressora consegue produzir 20 impressões. Então, mantendo-se o mesmo ritmo de trabalho, quantas impressões podem ser feitas em 5 minutos? Então, perceba que se o tempo está aumentando, se de 1 minuto vai passar para 5, então é fácil, é possível deduzir, é possível concluir que o número de impressões também vai aumentar. De 20 vai passar para 100. Então, esse é um exemplo simples, um exemplo prático, para a gente perceber o que são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra diminui. Por exemplo, imagine questões clássicas que tem, né? Uma torneira aberta a uma certa vazão, ela escoa 10 litros a cada 2 horas. Então, se 10 litros são escoados em 2 horas, quantos litros são escoados em 4 horas? É fácil também perceber que se o tempo está aumentando, então a quantidade em litros de água também vai aumentar. Então, esse é um caso de grandeza diretamente proporcional. Agora, falando em grandezas inversamente proporcionais. Imagine, por exemplo, que uma pessoa vai fazer uma viagem de uma cidade A para uma cidade B e que ela dirige o seu automóvel a uma velocidade média de 80 km por hora. Então, nessa velocidade média, ela consegue chegar ao seu percurso, ao seu destino final em 5 horas. Aí a pergunta é: se na volta, se ela saindo de B e retornando para A velocidade média do carro for maior, passar de 80 para 100 km por hora, em quanto tempo ela vai conseguir fazer essa viagem? Perceba aqui nesse caso que se a velocidade média aumenta, isso implica dizer que o tempo vai diminuir. Quanto mais rápido ela dirigir, em menor tempo ela vai chegar ao seu destino. Então, a velocidade média e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, perceba agora como a gente resolve grandezas diretamente e inversamente proporcionais usando regra de 3. Fica ligado aí. Vamos ao nosso exemplo número 1. Imagina aqui a seguinte situação. Estima-se que num churrasco 4 quilos de carne são necessários para alimentar 10 pessoas. Então, a pergunta é: se forem convidadas 120 pessoas para um churrasco, tendo essa média em consideração de 4 quilos para 10 pessoas, quantos quilos de carne precisarão ser providenciados para alimentar essas 120 pessoas? Nós temos aqui duas grandezas. A quantidade de carne expressa em quilograma e nós temos aí a quantidade de pessoas convidadas. Nós percebemos o seguinte:
À medida que a quantidade de pessoas aumenta, obviamente, a quantidade de carne também vai precisar aumentar. Então, esse exemplo aí trata de duas grandezas que são diretamente proporcionais uma à outra. Então, nós temos quantidade de carne em quilograma e nós temos aí o número de pessoas. Então, 4 quilos está para 10 pessoas, assim como X quilogramas está para 120. Então, setinha para cima aqui nas duas, elas são diretamente proporcionais. Então, eu aplico a regra de 3 simples, que é só fazer aqui meios por extremos. Então, eu tenho 10 vezes X, que vai dar 10X, igual a 4 vezes 120, 480. Eu passo 10 para cá para dividir, vai cancelar esse zero. Então, X igual a 48. 48 quilos de carne devem ser providenciados para alimentar essas pessoas aí no churrasco. Vamos ao exemplo 2. Imagine que 12 pedreiros são contratados para murar um terreno e que esse serviço vai ser feito em 18 dias. A pergunta é: se esse trabalho tivesse que ser feito em menos tempo, por exemplo, em 6 dias, quantos pedreiros deveriam ser contratados? Veja, as duas grandezas aqui são o número de pedreiros, a quantidade de pessoas contratadas, e o dia, a quantidade de dias trabalhados. Então, nós temos número de pedreiros e nós temos a quantidade de dias, duas grandezas. Então, nós temos 12 pedreiros trabalham em 18 dias e quantos pedreiros seriam necessários para fazer o mesmo serviço em apenas 6 dias? Nós temos aqui o seguinte: perceba que a quantidade de dias ela está diminuindo, certo? E aí, se o tempo vai ser menor, mas tem que ser feito o mesmo serviço, então a gente consegue perceber que o número de pedreiros precisa aumentar para dar conta desse trabalho. Então, enquanto essa grandeza está aumentando, essa outra grandeza está diminuindo, certo? Essa está aumentando e essa está diminuindo. Então, para que a gente possa aplicar a regra de 3, eu vou precisar inverter essa fração aqui. Em vez de escrever 12 está para X, eu vou escrever X está para 12, assim como 18 está para 6. Então, se liga aqui nessa regrinha. Se elas são inversamente proporcionais, você vai precisar inverter na hora de montar a sua fração, tá bom? Agora sim, meios por extremos, eu vou ter que 6 vezes X é igual a 12 vezes 18. Perceba que ao passar o 6 para cá, eu vou poder dividir tanto pelo 12 como pelo 18. Se eu fizer, por exemplo, 18 por 6, eu vou chegar a 3 como resultado. Então, x é igual a 12 vezes 3. Então, a resposta é 36 operários. Tá bom? Gostou desse vídeo? Então você já sabe, não esquece de clicar aqui em gostei, dá a tua curtida e aproveita no espaço dos comentários, coloca a sua pergunta, coloca a sua dúvida ou deixa a sugestão de temas para próximos vídeos. Agenda um encontro marcado na nossa próxima aula, onde eu vou abordar regra de 3 composta. Um grande abraço e até a próxima!